Bom, gente, boa noite, alunos aqui da UERJ. Vamos falar hoje sobre ativismo quântico. Gente, o que seria o ativismo quântico, né? Vocês que já tiveram algumas aulas sobre física quântica, sobre meditação, vocês já estão começando a entender um pouco mais sobre esse mundo quântico, que é diferente do mundo material, né? O ativismo quântico é uma forma de agir, uma filosofia de vida para transformar a nós mesmos e as nossas sociedades, né? Isso baseado em todos os princípios da física quântica, usando, utilizando, focando, meditando, todos os princípios que nós já aprendemos até aqui, né? Alguns desses slides são do Amit Goswami, o curso dele foi onde eu aprendi, ele que é o precursor dessa ideia do ativismo quântico, e vocês podem encontrar um livro dele que explica com mais detalhe tudo isso, né? Esse workshop eu costumo dar em 5 horas, de 3 a 5 horas, dependendo se tem prática ou não. Então, aqui eu vou tentar enxugar em menos de 1 hora, tá bom? Alguns pensadores quânticos, só para vocês terem uma ideia, né, de que forma algumas pessoas já pensam de forma quântica há algum tempo, né? Para que pensar se em minha volta existe um mundo de respostas? Né? Einstein falando. Ou seja, obviamente que o pensar é necessário, mas quando ele deixava de pensar, quando ele ficava meditando, as respostas para as dúvidas dele científicas vinham com mais facilidade. Tá? E, obviamente, que o Einstein precisava ter o reservatório dessa biblioteca ambulante de conhecimentos, para poder agir, identificar, né, esses insights que vinham para ele. Outro que eu gosto muito, o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido que ele se liberta do ego. Né? O ego é isso, é o excesso do mental, o excesso do penso, logo existo, né? Aquela coisa que a gente já sabe que é reduzida em termos das nossas vivências, experiências, leituras, estudos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de achar que sabemos tudo só simplesmente pelo nosso mental. Outra frase de Einstein: educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Eu gosto muito dessa. Porque se a gente realmente reparar o quanto que a gente esquece das coisas que são decoradas, e, e algumas coisas ficam realmente na gente. E são as coisas que são necessárias, talvez, né? Existem dois modos de viver a vida, um deles é viver como se nada fosse milagre, o outro é como se tudo fosse milagre. Essa eu gosto muito também. Essa frase, vocês têm que entender que isso foi lá no início das descobertas da física quântica, onde eles ainda achavam que esse mundo subjetivo, invisível, onde as coisas acontecem de forma sincrônica, com ressonâncias, tudo isso ainda não era muito bem explicado. Mas, na realidade, isso nós hoje já sabemos que é a ciência quântica, né? Uma mente que se abre jamais retorna ao seu tamanho original. Isso aqui eu ofereço a vocês, essa frase do Einstein, porque eu espero que esse curso tenha aberto a mente de vocês de forma panorâmica, né? Para começar a ficar mais interessado nisso tudo. Uma frase de Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não tem nada mais quântico do que isso. Por mais teoria que você tenha, se você não usar de amor, de empatia, de atenção para com a pessoa, você não vai conseguir passar a mensagem, não vai conseguir auxiliar, seja o seu aluno, seja um paciente, né, para um médico e tudo mais. A maior revolução da nossa geração é a descoberta de que os seres humanos, ao mudar suas atitudes mentais, podem mudar suas vidas. É se reinventar, totalmente, gente. A gente está vivendo de uma maneira, se a gente continuar daquela maneira, é aquilo que a gente vai atrair. Ao mudar,
nossa percepção em relação ao mundo, a gente muda a nossa vida, né? Bom, gente, diferenças entre física clássica e física quântica, nós já falamos disso, né? Matéria, física quântica, energia. Física clássica é determinista e linear, ou seja, eu solto uma bola, essa bola vai cair no chão com certeza, né? E a física quântica não. Um elétron ele salta de uma órbita para outra, né? E por isso que nós chamamos de física das possibilidades, né? Nós temos a possibilidade de vibrar, de pensar, de escolher um caminho, né? Uma vibração mais adequada para atrairmos uma vida melhor. Física clássica funciona continuamente e a física quântica de forma descontínua, né? Tem até aquele sinal aquele gráfico do Planck, onde a bolinha ela desce a escada, né? E a bolinha quântica ela daria pulos e voltava, ela não tem ela não segue continuamente, né? E é graças a isso que a gente pode ter saltos quânticos diversos e se curar de uma doença, porque não há essa continuidade, esse determinismo na energia, né? Quando a gente tem domínio e consciência disso, a gente vê que a gente pode mudar muito da nossa vida, né? Na física clássica existe a localidade e na física quântica, não localidade. Ou seja, a minha energia interage com energias que não estão nesse local aqui. Tá? Funciona feito isso aqui, gente. A gente está em locais diferentes, mas conectados, né? Exatamente é isso que está acontecendo. Na física clássica, existe o pessoal, o indivíduo, né, de forma a focar reduzidamente, e na física quântica é o transpessoal. É a interação da energia com a ancestralidade, com o passado, enfim, com o futuro, está tudo em total comunicação. O temporal, na clássica, e o atemporal, né, tempo e espaço, como eu disse, não tem uma correlação. Física clássica e hierarquia simples, tudo acontece de forma determinista, reta, linear, e na física quântica é a hierarquia entrelaçada, essa conexão, a gente poder meditar e se conectar com o mundo, né? Isso é possível, já é mais do que comprovado cientificamente, esse poder de conexão com tudo e com todo. Na física clássica existe o ego, o raciocínio lógico, né, da mente, e na física quântica, a consciência quântica, a criatividade, o poder de você dar saltos de insights do seu supramental, né? Porque a gente está nessa biblioteca universal e não só na nossa biblioteca de conhecimentos. Na física clássica, a causação ascendente do corpo físico para a mente, né? E na física quântica, a causação descendente. Nós podemos transformar o corpo físico através de uma visualização, de uma meditação, de uma reprogramação, né? Inclusive da nossa genética, como nós já sabemos que acontece, né? A física quântica é a física que estuda o micro e não o macro, partículas elementares e não visível, não é relacionada com a localidade aparente. Vou passar rápido, porque isso tudo já foi falado, é só para vocês relembrarem, tá? Eu enviei esse PowerPoint para vocês. Algumas leis da física quântica importantes aqui para nós seria a ressonância, onde nós vibramos pensamento e emoção, uma vibração X, e a gente tem a possibilidade de atrair essa vibração X. Né? Isso chama-se ressonância de vibrações eletromagnéticas. Por causa da ressonância, a gente colapsa na sincronicidade, que é a lei da atração em ação, né? É a nossa ressonância trazendo para nós de volta aquilo que a gente está vibrando. Entender tudo isso transforma a nossa vida, transforma a educação, pode transformar a educação, a saúde, a economia, a política de um país. Isso é que é ativismo quântico. Usar dessas leis em prol de um melhoramento nosso e do todo, né? E a hierarquia entrelaçada, essa comunicação não local. Nós já sabemos que ela existe, que ela é poderosa, que nós podemos trabalhar dessa maneira, né? E utilizá-la é uma ferramenta importante para o ativismo quântico, né? Aqui está uma imagem que eu gosto muito. Essas imagens tanto foram o Amit Goswami, que ofereceu para a gente utilizar,
ou do meu curso de doutorado da IKIM, tá? Que eu estou humildemente pegando emprestado. Então, essa troca de energia existe com muita facilidade, né? A gente tem que treinar para entender como é que ela funciona. Enfim, temos os nossos corpos quânticos, que eu já dei numa aula anterior, eu não vou ficar muito nesse tema, mas para vocês lembrarem que ser um ativista quântico é você entender dessa correlação entre todos os corpos, físico, vital ou energético, mental, supramental e sublime. Quando a gente está em equilíbrio, em consonância com todos esses corpos, a gente mais facilmente a gente vibra e tem uma ressonância de volta de saúde física, mental, emocional, de bons relacionamentos, de uma vida mais assertiva, de sucesso profissional, sucesso financeiro, enfim, a nossa vida tende a funcionar com uma organização mais inteligente, quando a gente entende esse processo nosso de interligação de corpos, né? Bem, só para vocês lembrarem de que maneira existe esse colapso, né, de descendente, né, do supramental para o físico, né? Através de corpos de leis, percepções, intuição, criatividade, tudo isso para transformar o nosso supramental. Lembra que eu falei que existe como se fosse uma porta quântica entre o tálamo e o hipotálamo para colapsar aquilo que a gente está visualizando, que a gente está vibrando, que a gente está querendo, né? Quando a gente não sabe usar o supramental, isso acontece no mental, gente. E aí é pobre, né? Porque a gente fica nervoso, preocupado com prova, a gente fica pensando nas desgraças do mundo, então a gente fica reduzido numa mente muito básica, né? No supramental, a gente tem possibilidade de fazer esse transporte para o corpo energético de forma mais eficiente e mais inteligente, tá? Mudando, inclusive, no físico, com representações de matrizes novas. Tá? É como se o corpo energético pudesse ser reestruturado, reformado com uma nova escultura, né, para que ele seja a raiz, a base do corpo físico, que tenha saúde, que tenha supremacia atlética, seja o que for que a gente tenha desejo, né? Aqui só uma fotozinha, um movimento sutil, extra, onde a consciência colapsa na esfera da nossa percepção interior, né? Então, somos nós que nos programamos, vamos dizer assim, né, para transformar o nosso interior, para transformar a nossa realidade. Tá? E essas emoções envolvem movimentos do corpo vital, porque meu corpo energético fica em transformação através do que eu percebo com o meu supramental, ela fica apta, né, a fazer uma transformação inteligente. Está aqui essa fotozinha, cure a você mesmo e cure o mundo. Essa é a visão do ativismo quântico. Por que se interessar na ciência quântica? Porque somos só energia, gente. Né? Nós somos energia pura. Então, é importante que a gente comece a entender. Não precisa se tornar um especialista, mas a entender, opa, peraí, né? Deixa eu respirar fundo, deixa eu parar, deixa eu meditar um pouco, deixa eu não tomar uma atitude impensada, né? Porque você começa a entender mais de tudo isso. Para transformar algo, a gente entende que a ressonância não é aquilo que somente pensamos porque pensamos, né? Porque tem aquelas pessoas que falam assim, eu sou bem positiva, sou super positiva, né? Mas não vale só pensar, tem que realmente sentir. Não pode enganar a mente, né? Você tem que pensar e sentir aquela vibração boa, manter a maior parte do tempo em paz, para que aquilo realmente tenha uma ressonância agradável, né? Para quê? Para mudar a nós mesmos e a sociedade, né? Lembra que quando nós reverberamos, nós estamos não só trazendo melhoramento para nós, mas para um todo, porque uma vez que existe a hierarquia entrelaçada, existe a conexão com tudo e com todo, né? Por se
cronicidade, atraímos o que pensamos, sentimos e vibrando. Então, a necessidade da gente estar sempre como se fosse um policial da nossa mente, supramente, da nossa vibração, dos nossos sentimentos. É óbvio que se a gente tiver que tomar uma decisão mais eficiente, que a gente tome, né, seja um pouco mais duro, mas que volte ao nosso equilíbrio o mais rápido possível, né, que não passe o dia alimentando aquela energia. E pela hierarquia entrelaçada, temos o poder de transformar o outro e o planeta, lembrando disso. Né? Vamos vibrar. Não quer dizer que a gente vai ficar no mundo de faz de contas, não, gente. A gente tem que ter realidade dos fatos, do que está acontecendo, né? Mas vamos acreditar que nós merecemos um político melhor, um médico melhor para nós, um professor melhor para nós. Vamos vibrar essa possibilidade para que a gente possa, por ressonância, atrair esse melhor. Tá? Se a gente já entra, aquele professor é difícil, você já inicia o curso com ele sabendo que ele vai ser difícil. Pode ter certeza que você vai acertar, porque ele vai ser difícil. Né? Se você tem uma doença e você já encara a doença como um problema sério, como uma definição de morte, quase, né? É o que você vai encontrar lá na frente. Mas se você for um guerreiro, se você enfrentar a doença sendo co-criador, sendo protagonista da sua própria saúde, a tendência é você se libertar e se curar, né? Pela meditação, tem esse aperfeiçoamento do supramental, né? Quanto mais a gente medita, criação também é muito importante, mas a gente melhora, aperfeiçoa o supramental, né? E atingimos mais essa percepção sutil, essa conexão com o outro, naturalmente o respeito, a compaixão, não só conosco, né? Porque às vezes eu acho que a gente tem menos compaixão com a gente mesmo, né? Para a gente pegar leve com a gente, né? Mas também com os outros. Então, é aquela constante troca de compaixão, de respeito, de aceitação inclusive dos nossos defeitos, né? Nós somos humanos, então que a gente pegue leve conosco. Né? Estamos aqui nessa nessa escola evolutiva. Né? Áreas do ativismo quântico, gente. Essas áreas, o Amit Goswami, nos cursos dele, no primeiro bloco, no 1, né, ativismo quântico 1, ele, no final do curso, no final da semana, a semana inteira de aulas, e ele divide a turma em mesas da educação, mesa da saúde, economia, e nós vamos nos dividir nessas mesas para trazer ideias, soluções, tá? Para o planeta. Olha só que coisa mais linda. Né? Eu fiquei entre a mesa da educação e da saúde, para lá e para cá, porque realmente eu transito nos dois âmbitos, né? Mas eu vou falar um pouquinho de sugestões que nós tivemos, né? E sugestões que eu tive também depois eu continuei meditando sobre isso. Então, só algumas para a gente pensar. Na educação, de que forma mudaria se nós usássemos das ferramentas quânticas, do ativismo quântico? Haveria compreensão de que o ser humano aprende, age e se transforma a sua vida e a do outro através dos 5 corpos quânticos. Então, essa história de o aluno ficar engessado numa cadeira de aula, separado da mente com o corpo, não vai existir mais. Né? Ele tem que estar interagindo mente, corpo, supramente, para que o aprendizado seja retido. Né? Número 1. Número 2, o aprendizado ele vai ser revisado. Por que e para que estudar coisas que talvez não sejam muito úteis? Né? Então, tentar identificar um conteúdo programático também mais adequado para o futuro, né? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por favor. Reconhecer também que a mente e o corpo estão interligados. Ponto final. Não existe essa separação que na física clássica a gente compreende que sim. Pessoal, por favor, quem está com o microfone aberto, queridos alunos, por favor. 3, vai existir aulas que promovam mais criatividade.
Por quê? Porque criatividade é o exercício da supramente, né? Meditação é fundamental para o ativismo quântico na educação, né? Então, os alunos, se puderem interligar a, o conteúdo teórico com meditação, com exercícios físicos, enfim, com tudo isso. Querido, quem está com o microfone aberto, por favor. Só um momento, gente. Caio, por favor. Já foi. Enfim, voltando. O indivíduo deve ser compreendido como ser único, tá? Isso também. Consegue desligar meu microfone, mestre, ou não? Caio, por favor. Consegue aí? Não, seu microfone. Consegue desligar meu microfone? Desliguei agora, tá? O indivíduo deve ser compreendido como ser único, ou seja, tem que haver uma educação que celebre a individualidade. Nós já temos algumas escolas que agem dessa maneira, Escola da Ponte, em Portugal, Emílio Regia, na Itália, aqui School, nos Estados Unidos, tem uma outra na Tailândia, tem as escolas antroposóficas que abordam essa individualidade de uma forma muito bonita. Então, quanto mais a gente puder ampliar esse sentido de individual, né? O que o individual pode colaborar de forma maravilhosa, né, para o mundo e para si próprio, né? Sair desse conteúdo generalista será melhor para cada um de nós, né? Obviamente, algumas coisas são gerais, mas ver a capacidade, inclusive intelectual, de que maneira você é mais forte, em que tipo de inteligência, para poder sobressair melhor em sociedade. E através da consciência quântica, do fortalecimento supramental, a sociedade terá respeito, paz e amor um com o outro e com o planeta. Gente, você não precisa explicar teoricamente para o outro que ele tem que respeitar aquela raça ou aquela etnia ou aquele indivíduo porque ele é um pouco diferente. Não existe essa necessidade de explicar, porque tudo que a gente explica fica aqui. Fica no mental. A gente compreende a nível do mental. É importante também, né? Mas a gente não transforma. A gente não vibra uma compaixão, um respeito contagiante pelo outro de uma forma profunda, se não colapsar para o corpo energético. Tá? Então, ficar só na teoria, é por isso que a filosofia é muito interessante, muito importante. Tá? Toda a área, né, que enfoca na teoria de um modo geral, é muito interessante, muito importante para nortear, para nos fazer sermos seres mais intelectualmente compreensíveis, né, da necessidade humana. Porém, transformar profundamente o ser humano tem que ser algo que transforme também o corpo vital dele. Tá? Bom, gente, na saúde, eu imagino que vai ter um hospital com medicina alopática moderna, né, e integrativa ao mesmo tempo. A medicina alopática cuidando do físico e depois vai para o outro lado do corredor, tratada com medicina integrativa e complementar. Né? Uma medicina para cada momento. A integrativa aborda essa questão da prevenção e da cura, né, da possibilidade de cura. Pode seguir. E a moderna alopática trata do corpo físico, né, como tem que tratar. Outra mudança na saúde, seres humanos utilizando a medicina preventiva e, com isso, ocasionando menos doenças, gente, menos gastos com a saúde, né? Obviamente. O doente também se torna protagonista do seu tratamento, seu médico interno, né? Opa, peraí, eu estou um pouco estressado, deixa eu aqui mesmo fazer uma meditação, fazer uma visualização. Ele percebe que é ele que está causando a doença não vem por acaso para ele, né? E quando ele se torna protagonista, ele pode também ser protagonista da cura. Tá? A população mais saudável, com menos estresse, né? Porque todo mundo vai estar meditando, olha que maravilha.
Curas à distância será reconhecido e explicado, né? Já é explicado e reconhecida, mas será generalizado essa compreensão, todo mundo vai fazer. Imagina no hospital, primeiro andar do hospital é a área de meditação e visualização para o hospital, né? Ou à distância, tanto faz, né? Porque tempo e espaço não são importantes nessa questão quântica. O efeito placebo, gente, que é algo maravilhoso, que a física clássica traz uma explicação, ao meu ver, não muito agradável, né? Porque ele fica um pouco negativo. Ah, isso é placebo, né? Na quântica, não. Na quântica, o placebo é o que tem de mais importante. O que é o placebo? O placebo é eu tomar um remédio, que às vezes pode ser água com açúcar, tá? E esse remédio, eu não sei que é água com açúcar, foi dado por um médico que é muito bam, que eu confio muito, importante isso, e eu acredito que ele é um remédio que vai me curar. Esse é o placebo. É só isso que existe, gente, porque o mais importante em todo o processo da cura é a autocura. É eu saber que eu posso curar. Então, o placebo é algo muito positivo. E o que acontece com o placebo a nível do campo profissional, né? O médico vai entender que o efeito placebo é importante no processo de cura. E aí ele vai ser mais empático, mais amoroso, vai ter mais compaixão. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, os profissionais de saúde, o psicólogo, né? Todos vão juntos olhar o ser humano com mais empatia. Olho no olho, né? Entendendo que aquele olho no olho é importante no processo de cura, tá? Outra vantagem será a compreensão, desculpa, já falei, menos intoxicação e danos medicamentosos, né? Porque a medicina integrativa evita o uso excessivo de remédios, muito embora remédios são necessários, muito importante a gente falar, quando é necessário, mas você não pode desencadear num vício de um remédio atrás do outro, né? E a meditação para autocura, que nós vamos poder fazer, né? Na economia, bom, gente, economia adequada, dividida, inteligente para todos os seres humanos e o planeta, né? Isso seria o ideal. Quando eu falo essa economia inteligente, eu não estou falando de nenhuma forma política, tá? Já existente. Não existe ainda essa economia inteligente, tá? Ainda tá, a gente ainda tem que recriar, que pensar. E a economia inteligente, gente, vai ser uma economia inteligente para mim, diferente do que é para o Japão, porque a gente tem que meditar, recriar, discutir uma medicina que sirva para nós aqui localmente. Não vai ser a mesma economia em todos os lugares, né? Então, que todos também compreendam que fazer o bem para o outro reverbera em volta para si. Lembra do efeito bumerangue? Ele vai e volta, né? A ressonância é a pura lei da atração, da causa e do efeito. Então, obviamente, a gente vai compreender que ajudar a economia local é mais interessante, a gente não precisa se deslocar com caminhões gastando gasolina, a gente vai poder olhar para a sustentabilidade do planeta de forma mais inteligente. Então, uma economia que traga respeito aos direitos humanos e benefícios para a sustentabilidade do planeta, né? Economia inteligente não é economia política existente, tá, gente? É algo que a gente ainda tem que criar. Muito já está sendo feito, tá? Ainda mais nos países bem desenvolvidos, muita coisa já tá sendo feita. Na política, o que será? Reconhecendo o efeito bumerangue da causa do efeito, né? Que é a ressonância atrai aquilo que eu estou vibrando, os políticos pensarão e agirão para o bem de todos. Porque eles sabem, né? Imagina se eu faço mal para aquela pessoa ali. Uma ressonância, uma vibração X vai voltar para mim. Se eu faço mal para uma população de milhares de pessoas, uma ressonância naquela potência vai voltar para mim. Por isso que vocês veem, às vezes, muitas tragédias acontecendo com políticos, muitas doenças fatais, né? Muito câncer, porque são pessoas que não estão usando de uma visão ativista quântica, né? Muito tem sido feito porque é hábito, é assim que funciona, mas a gente vai ter que parar de funcionar dessa maneira, né? Os políticos também usarão a mente supramental para encontrar uma melhor solução para o país.
E cada vez vai ter que estar sempre usando, gente. Não existe uma única verdade. Está sempre em movimento. Vamos analisar, vamos reformar. Isso deu certo no Nordeste, vamos ver se no Sul vai dar? Não, não, talvez não dê, porque é diferente. Então, tem que realmente ter uma equipe forte de pessoas inteligentes, que têm uma bagagem política forte, tá, gente? Isso de nada influencia no conhecimento teórico. O conhecimento teórico tem que estar lá para que juntos possamos ficar mais criativos para achar solução para o país. E a política deixará de ser filosófica e teoricamente correta, porque se vocês realmente observarem, todas as visões políticas têm uma verdade absoluta que eles acham que é, né? Eles acreditam piamente em algo. Então, tem alguma coisa interessante na direita, tem alguma coisa interessante na esquerda, tem alguma coisa interessante no centro, tem coisas interessantes, né? Mas a gente tem que formatar uma política que todos sejam beneficiados, para toda a população, sem privilégios, sem propinas, né? É muito difícil, gente, quando a gente não medita, saber usar uma política ativista quântica, tá? Vou dar um exemplo. Um político que é muito correto, muito certinho, porém, ele fala assim, não, mas espera aí, eu vou aqui só empregar minha mulher, meu filho, minha cunhada, minha tia, minha avó, né? Porque, afinal de contas, né, é minha família. Ele está usando de uma verdade que é para ele. É uma verdade correta? Não, mas é a verdade dele. Então, toda vez que você usa do seu mental para agir, você tem o potencial de agir erroneamente, tá? Então, fica aí esse pensamento. A mídia, gente, como pensar e falar sobre algo acarreta em mais daquele algo, né? Isso é ressonância. Se a mídia está falando só coisas ruins, coisas negativas, mais daquilo vai atrair, tá? As pessoas se contaminam com aquilo e vai atrair. Então, existe uma necessidade de se trazer notícias positivas também, né? Não é, de novo, não é viver num país de fadas, mas é trazer a notícia negativa sem sensacionalismos, né? De forma breve, curta, alternar com notícias positivas, né? Para que alguma coisa de boa pode sair dali. Mídia altruísta reverberará no movimento de população em prol de uma vida melhor, né? A corrente do bem, a gente espalhando o bem para que possa voltar, que as pessoas se contaminem com o bem, né? Na espiritualidade, possivelmente haverá só uma igreja, é o que o Amit fala, né? Com todo mundo orando juntos, várias religiões ali juntas, né? E o Deus futuro, quando eu botei Deus para vocês repensar esse Deus, não terá preconceitos, ele não incentivará guerras, né? Não tem aquela correlação, eu faço isso porque eu interpretei isso da minha Bíblia. Não vai existir isso, porque a interpretação vai ser algo mais correto, né? Mais assertivo. E quando todos meditarem, esse conceito de bondade e caridade, ele vai vir do coração, ele não vai vir da mente. Você não vai ter que confabular o que é bom, o que não é, vai ser tão óbvio, né? Gente, tudo isso é muito fácil da gente ensinar para uma criança pequena. Tá? Uma criança pequena, por exemplo, se você fala, eu não joga chiclete no chão, porque pode vir um passarinho e morder e engolir o chiclete e morrer, né? A criança pequena nunca mais vai jogar um chiclete no chão. Aquilo vai realmente fazer sentido para ela. Ou então, uma vez que aconteceu comigo, minha sobrinha pequena, tinha 4 anos, estava brincando no box e deixou a água correr. Eu virei e falei assim, não faz isso, vai acabar a água do planeta. Né? Foi, obviamente, uma ideia assim, para chocar um pouquinho ela, né? E ela, na mesma hora, ela deu um pulo e desligou a água. Então, uma criança pequena entende tudo isso que a gente está falando de forma óbvia. Se você falar a mesma coisa para um adolescente de 13, 14 anos, ele não vai dar atenção. O que tem matar um passarinho? O que tem acabar a água do planeta? Ele já dissociou, essa mente supramental dele já está apagada. Ela já não está mais atuando. Tá? Só para vocês pararem e pensar um pouquinho nisso, que a gente tem que agir lá de base com esse conceito do ativismo quântico. Né? Também não haverá interesses financeiros na religião.
né? Vai ser só mesmo o intuito de passar o conceito da fé, um local de meditação e oração para todos igualmente, porque todos igualmente são importantes, todos contam, né? Bom, gente, terminando, essa solução para uma vida melhor do Amit Goswami é Dubi-Dubi-Du. A gente até brinca, né? Com esse Dubi-Dubi-Du, que é ser, fazer, ser, fazer. Viu, Marina, que você falou? É a gente poder, durante o dia, sair do mental, passar para o supramental. Opa, eu estou estressado aqui, deixa eu dar uma relaxada por 30 segundos, deixa eu fazer um tapping, deixa eu respirar, fazer uma respiração consciente, deixa eu me acalmar. Então, meditar e pensar, meditar e pensar, meditar e pensar. É o ideal para que a gente seja mais assertivo e haja de forma inteligente com o ativismo quântico. É uma última postzinho para vocês. Os ativistas quânticos, eles contam com várias ferramentas, e principalmente essas três. E aqui tem a figurinha mostrando uma célula conversando com outra, né? Você pensa que existe vida em outras células? E a outra fala, não, você está louco, tá? É só uma brincadeira aqui clássica, né? Porque é assim que a gente está vivendo, né? Um mundo onde a gente acha que somente essa realidade clássica é a verdadeira. Ok, gente. Finalizamos essa apresentação. Eu vou pausar nossa gravação.